Olá, meu camarada, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que parece simples, mas carrega uma história muito profunda dentro da capoeira, que é o uso de sapatos. Na capoeira, nada é neutro, nem o corpo, nem o chão, nem aquilo que nós calçamos nos pés. Falar de sapato na capoeira não é falar apenas de conforto ou de proteção física. É falar de história, é falar de relação social, é falar de relações étnico-raciais, de pedagogia e de escolhas corporais. Bora lá entender essa história comigo? Essa conversa de sapato surgiu lá na Sociedade da Ginga. O camarada Grilo trouxe pra gente essa história e aí eu respondi por lá, mas eu resolvi trazer e fazer um vídeo para você também, camarada. Por quê? Quando falamos de capoeira, estamos falando de um corpo que carrega memória. O corpo aqui não é apenas um instrumento técnico, né, que faz a técnica, ele é um arquivo histórico vivo. Outro dia eu estava dando aula na academia, sim, pessoal, eu sou professora de capoeira e eu dou aula, né, de capoeira. E lá a gente estava conversando sobre isso, porque eu passo movimento, aí naqueles intervalos, né, que o pessoal cansa e quer fazer, acaba conversando, e eu estou sempre trazendo a história da capoeira. E um aluno lá disse bem assim, professora, acho tão legal isso, porque no jiu-jitsu, ele também é praticante de jiu-jitsu, no jiu-jitsu é só a técnica pela técnica. Gente, não entendam mal, nem façam recorte, nem me façam julgamento, né? Eu amo todas as lutas, eu já fiz judô, já fiz taekwondo, mas foi a capoeira que me capturou. Então pensem nisso, né? Eu não estou aqui para falar de luta nenhuma, só estou dando um exemplo de uma aula que eu estava dando e como eu trabalho, né? Porque para mim, não dá para dissociar a prática da capoeira da história da capoeira. E esse aluno falou assim, isso é muito bom pra gente, né? E ele é formado em educação física, então ele falou que é muito interessante, porque eu tô sempre falando desse corpo, né? Trabalhando o corpo, trabalhando o movimento e trazendo para eles a história da capoeira, que é o meu trabalho, é o meu cotidiano. Eu escrevo e leio capoeira todos os dias, então não dá para dissociar isso aí. Mas não me julguem, tá bom? Faça aí um Odalisca Flix, se inscreva no canal para poder você entender melhor, assista outros vídeos, né? Mas vamos voltar aqui porque, além de professora de capoeira, eu sou professora no curso de Educação Física e por conta da minha formação acadêmica, eu sempre estou trazendo para vocês alguns autores. E hoje eu trouxe Jodes Vigarello. O Vigarello nos ajuda a pensar o corpo a partir de 3 dimensões fundamentais, que é a eficácia, são pontos que ele traz, né? Eficácia, propriedade e identidade. O que é eficácia? O que o corpo é capaz de fazer, né? Porque na capoeira tem vários movimentos que eu, por exemplo, não faço, né? Algumas acrobacias que eu não faço, o corpo não permite. Mas existe uma eficácia para cada corpo. A propriedade é o espaço que esse corpo ocupa. Muitas vezes a gente faz um treinamento, coloca uma roda menor, uma roda mais ampliada, e aí o corpo vai ocupar aquele espaço que está apropriado. Às vezes a gente sai um pouco da roda, o pessoal empurra, né? Volta para dentro da roda, e assim vai. E a identidade é o que esse corpo comunica. Eu trago sempre esses autores, porque se você quiser estudar, né, a história da capoeira, a origem da capoeira, quiser ir para a universidade, porque é um direito seu, assim como eu consegui, você também consegue, né? Eu fiz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado com capoeira, e uma das missões desse canal é essa, é fazer com que você, capoeira, se aproprie da história da capoeira, estude e traga, né, esses elementos também para a universidade, que é de extrema importância. Qualquer curso que você queira fazer, a capoeira, você pode ter a capoeira como tema, isso é maravilhoso. Na capoeira, essas 3 dimensões, né, trazida pelo Vigarello, se manifesta de várias formas, né? E uma forma muito clara sobre isso é o pé, né? Porque o pé toca o chão, o pé estabelece a relação entre esse espaço e o pé comunica pertencimento social. Historicamente, a capoeira surge em um contexto em que a maior parte da população negra andava, né, negra, pobre, andava descalça. E os nossos povos indígenas, né, originários que já estavam aqui antes dos europeus chegar, também, né, estavam nus e estavam descalços. É uma parte aí que eu estou fazendo, porque no caso dos negros e negras, isso não era uma escolha, né, nem uma estética cultural. Era uma condição social imposta. Foi uma das coisas que surgiu lá na Sociedade da Ginga. Por quê? No Brasil colonial, no Brasil imperial, pessoas escravizadas, em sua maioria, não usavam sapatos. Por quê, professora Odalisca? Tinha uma lei que proibia? Não tinha nenhuma lei que proibia de usar sapato. Mas havia um costume social amplamente aceito e imposto. Então, esse costume social virou essa verdade, né?
E não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Por isso é importante entender que nem todo o mecanismo de opressão está registrado em códigos legais, está em leis, está nos códigos de posturas. Muitas formas de controle funcionam por meio de práticas sociais naturalizadas. As pessoas achavam natural, né? Inclusive, quando os negros surgiam, muitos deles, né, que iam para os quilombos, eles surgiam com os sapatos dos senhores, que é para poder enganar, né, aqueles que estavam à procura deles. Eles surgiam com sapatos, que o sapato dava um status de liberdade. Isso é bem interessante. Historiadores como Luiz Felipe de Alencastro demonstram que até meados do século XIX, o uso de sapato por pessoas escravizadas era socialmente vetado. Não tinha lei, mas se vetava socialmente, né? Os donos dos escravizados também não deixavam eles usar sapatos. O pé descalço funcionava como um marcador visível de submissão e de posição social. Os registros iconográficos que nós encontramos no século XIX, vocês podem ir nas figuras de Debré, de Rugendas e vários outros, né, gravuras, pinturas que nós temos, mostravam que trabalhadores escravizados e libertos pobres exercendo as suas funções, as suas atividades descalços. E os pesquisadores e curadores interpretam essas imagens como reflexo de normas sociais impostas e não de escolhas individuais. Não se escolhia andar descalço, né? Você, indivíduo escravizado, você tinha que obedecer ao seu senhor. E isso era uma condição social específica, né? Andar descalço. Mesmo sem uma lei formal, o impedimento era real no cotidiano e carregava forte significado simbólico. Nesse contexto, o sapato passa a representar mais do que a proteção para os pés. Ele se torna um símbolo de liberdade, cidadania e reconhecimento social. A historiadora Lília Moritz Schwartz aponta que após a alforria, né, quando o negro recebia a carta de alforria, ou porque ele comprava, a gente já estudou muito aqui no canal sobre isso, mas muitos negros e negras conseguiam comprar sua carta de alforria. Esses ex-escravizados, eles priorizavam, né, muitos trabalhadores, eram pedreiros, carpinteiros, quitandeiras, eles priorizavam a compra de um par de sapatos, porque era muito importante, né? E há relatos de pessoas que nem conseguiam calçar esses sapatos, porque eles tinham tantos calos nos pés de tantos anos trabalhando, né, de forma escravizada, descalço, que os calos não permitiam que eles calçassem os sapatos. Então, o que é que eles faziam? Eles amarravam um cadastro um no outro e saíam desfilando no sapato, né, com o sapato, porque o sapato era uma forma de demonstrar que eram livres, né? E ainda assim, né, eles ficavam ali carregando esses sapatos, não para usar, porque não conseguiam usar, mas para mostrar, isso que é mais interessante. Desde o século XIX que a capoeira esteve profundamente ligada ao trabalho urbano. Não é que a capoeira tenha a sua origem urbana, né? Não dá para a gente comprovar, nós não sabemos a origem exata da capoeira. Mas a gente vê nos registros ali do século XIX, início do século XX, estivadores, trabalhadores do porto, carregadores e outros trabalhadores braçais que compunham essa grande massa de capoeiras, de capoeiristas, né? Que o nome capoeirista veio depois. Em Salvador, ali na região do Cais Dourado, muitos capoeiristas se encontravam a fazer seus encontros e muitos estavam de sapatos também. Nomes como Besouro Mangangá, Samuel Querido de Deus e Pedro Mineiro estão associados a esse universo do trabalho, né, do cais e a capoeira. Nesse contexto urbano, o sapato também comunicava algo muito específico, né, que é o trabalho, dignidade e pertencimento à cidade. Você veja que todo capoeira sempre foi trabalhador, porque escravo é trabalhador. E você vê que muitos deles tinham profissões. Você vai ver nas notícias de jornais, quando um negro fugido preto, tais características, indivíduo, pedreiro, carpinteiro, eles tinham muitas profissões. Mas, quando se falava de capoeira, nas notícias dos jornais, sai muito como vagabundos, né? Como navalistas, faquistas, capadócios. Só que nós percebemos que o capoeira sempre foi trabalhador. E nos domingos de folga, né? Porque no Brasil tinha essa diferenciação de outros locais, por isso que eu acredito que a capoeira é uma prática social nascida nesse contexto socio-histórico-político do Brasil. Então, se tinha folga, se tinha várias permissividades, inclusive das práticas culturais como a capoeira, e por isso que nós chegamos até aqui. Nos domingos de folga, eles vestiam suas melhores roupas, né? Terno branco, camisa branca, sapato bem cuidado. E havia uma ética corporal implícita. O bom capoeirista é aquele que sai sem se sujar. Você conhece essa história? Coloca aí nos comentários se você já ouviu falar nisso. Quando o mestre Pastinha funda o Centro Esportivo de Capoeira Angola em 1941, ele propõe mais do que uma escola, ele propõe uma pedagogia para a capoeira Angola. Eu sempre costumo dizer, não existe uma capoeira Angola. A gente dá o registro e fala sobre o mestre Pastinha, porque foi o guardião, foi aquele que foi escolhido das mais de 100 rodas que existiam
existia em Salvador na época, foi escolhido mestre Pastinha. Mas existiam muitos outros mestres naquele momento histórico. No SECA, o uso de sapatos fazia parte dessa proposta de organização, disciplina, valorização do capoeirista como sujeito social. Não era simplesmente porque achava bonitinho. Os alunos no SECA se vestiam como trabalhadores, não imitava a elite, né? Mas era uma afirmação de dignidade. Você pode ver esses detalhes em documentos específicos do registro do SECA, né? Muitas coisas a gente consegue encontrar no arquivo, na internet, é só você pesquisar. A imagem pessoal da capoeira, né? Porque a capoeira foi marginalizada, como você já sabe, criminalizada, e aí com a institucionalização, com o advento da capoeira regional, né? Que aí depois vem essa organização da capoeira Angola, tudo isso deu a oportunidade à capoeira de ser visto como trabalhador, né? E aí nós podemos dialogar com o conceito de Paul Giraud, de dupla consciência. O que é esse conceito? É o que antes marcava a exclusão social, passa a marcar uma presença social. Por exemplo, a capoeira Angola se apropria de um símbolo europeu, que é o sapato, e ressignifica dentro de uma estética afro-brasileira. E isso é muito interessante. Já na capoeira regional, né, ali teve essa diferenciação, o mestre Bimba segue outro caminho, o caminho dos pés descalços, mas você perceba que já colocou uniforme, né? Dentro dessa proposta de disciplina, esportivização, que a gente vê que a capoeira regional surge em meio à ditadura Vargas, então é interessante essa questão do método de ensino estruturado, pode ser questões para outro vídeo. No meu caso pessoal, eu uso sapato para jogar capoeira, mas não é pela questão da história não. Minha gente, como eu já disse, sou sarobeira, né? Eu não faço nem Angola nem regional, misturo tudo, e é uma sarobagem e a gente consegue, eu costumo dizer que eu sou capoeira, né? Mas no meu caso surgiu uma condição concreta. Vou contar rapidamente para vocês a história. Eu sentia muita dor nos pés quando eu levantava da cama. E teve um ponto específico em que eu passei uns 60 dias, todo dia de manhã. Eu levantava da cama e não conseguia pisar no chão. Passava vários minutos alongando para conseguir pisar no chão. Então foi muito sofrimento. Eu achava que era uma fascista plantar. Fiquei tratando como fascista, né? E aí, digo, não, vou fazer um exame. Fui no ortopedista, ele passou uma ressonância. E na investigação, né, eu recebi o diagnóstico, neuroma de Morton. Não sei se você já ouviu falar, mas são tumores, né, que eu tenho no metatarso. E isso causa uma dor intensa e limita a minha prática descalça. Então, jogar capoeira descalça para mim ia me impedir de continuar treinando. Inclusive, não só os pés, a coluna, né? O ortopedista me proibiu de jogar capoeira e eu não aceitei, né, essa condição. Então eu fiquei me adaptando, né, tentando entender o que é que estava acontecendo e como é que eu poderia voltar, né, e fazer a capoeira sem sentir tantas dores. Então usar sapato foi a forma que eu encontrei de permanecer, né, mais especificamente tênis, e não pode ser tênis rasteiro, né, cada um com a sua condição. Me conta aí se você também passa por esse processo, né. E do ponto de vista pedagógico, isso reforça uma ideia central, né? Tradição não é repetição rígida, né? As pessoas às vezes acham, porque isso aqui é tradição. Tradição é leitura de contexto, escuta do corpo e adaptação consciente. Você não vai fazer algo, ou eu faria isso, ou ia para a capoeira. Então, você precisa se adaptar. O corpo muda, a história muda e a pedagogia precisa acompanhar. Na capoeira, jogar de sapato descalço nunca é uma escolha neutra, né? Cada um tem seus motivos. Respeitar a capoeira também é respeitar os corpos que a constroem. Então, me conta aí nos comentários se você joga descalço, se você joga de sapato, qual é a sua escolha, qual o seu grupo de capoeira. É muito importante, né, a gente fazer, conversa aí comigo, camarada, fazer essas relações. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloca aí se você quer ver mais vídeos como esse. Me conta, né, me conta aí se você gostou, porque nós estamos aqui para isso. A missão do canal é para você despertar sua consciência dentro da capoeira. Lembrando que durante todo o mês de março, tudo aqui no canal, o canal faz um ano, agora 1º de março faz um ano que eu estou aqui com vocês. Quero agradecer a cada um dos inscritos, quero agradecer a todos que me acompanham desde o início, aos que estão chegando agora. Coloca aí nos comentários se você está chegando agora, que é importante para eu saber. Os e-books, Metodologia de Ensino da Capoeira 1, Metodologia de Ensino da Capoeira 2. O meu livro físico, Escorregar Não É Cair, o jeito que o corpo dá, as configurações da capoeira em Sergipe no século XIX. E a minha consultoria individual, que eu posso te ajudar em qualquer projeto com capoeira, está tudo com 60% de desconto só durante o mês de março. Então, se você tem interesse, não compra agora, deixa chegar o mês de março que você vai adquirir. Só durante o mês de março de 2026. Se você está assistindo esse vídeo depois de março de 2026, os links todos estão na descrição, mas não haverá mais a promoção. E se você é mulher, no dia 8 de março, entre em contato comigo, né? Eu deixo sempre no primeiro comentário fixado sobre a Sociedade da Ginga. Se você quiser mais informações sobre a Sociedade da Ginga, você entre em contato comigo que eu tenho um presente especial para você que é mulher na capoeira, só no dia 8 de março, certo? Durante todo o mês de março vai ter essa promoção usando o cupom CAIMães.
Mas lembre-se, capoeira tem que ter propósito, e na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meu camarada, até o próximo vídeo.